Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no perfil. Finalmente tô gravando o relato de parto. Já se passou mais de um mês que Pedro nasceu e só consegui gravar agora, tá? Porque realmente eu tava me dedicando o máximo possível a ficar tomando conta dele e na minha recuperação também. Então vou passar aqui pra vocês um resumo de como tudo aconteceu e contar um pouquinho aí de como foi a minha experiência de parto. Então, como eu já havia comentado nos outros vídeos, a minha intenção sempre foi ter um parto natural, né? Que desse tudo certo e eu conseguisse ter um parto normal para que o meu pós fosse mais tranquilo. Porém, não foi dessa forma que aconteceu. Eu precisei passar por uma cesariana, não era algo que eu queria, mas foi necessário. E graças a Deus no final deu tudo certo. Mas é um parto assim muito delicado, principalmente o pós, é bem difícil mesmo. Eu sei que em ambos existe dor, até porque eu também estou em trabalho de parto. Então passei pela dor do parto natural, mesmo não tendo Pedro por via natural, mas senti as contrações e também senti o pós cirúrgico, né? E, de verdade, se fosse por escolha, eu preferia continuar na dor do parto natural, porque eu acho que ela, assim, é uma dor que vai durar um prazo muito menor em relação à dor do pós-cirúrgico. A minha data prevista de parto era 23 de maio e foi o dia que eu fui para o hospital. Minha médica já havia falado que se até o dia 22 eu não entrasse em trabalho de parto, eu deveria estar no hospital no dia 23 já com meu encaminhamento para que fosse apresentado lá e passasse por uma cesariana. Mas até o último segundo, eu, assim, tentei de fato que fosse parto normal. Só não foi porque não deu mesmo, né? Mas Deus sabe de tudo. Se eu tive que passar pela cirurgia é porque é o que tinha que acontecer. E o importante é que Pedro nasceu saudável, é um bebê lindo. E, assim, nasceu grandão, 4,615 kg, foi um bebê gigante. No dia que eu fui pro hospital, eu não tava sentindo contração, não tava sentindo dor nenhuma, além daquela dor pélvica que eu já comentei aqui pra vocês, né? Que eu já havia começado a sentir depois das 30 semanas, devido ao peso da barriga e também por Pedro ser um bebê grande. Então, sobrecarregou demais a minha região pélvica. Mesmo fazendo fisioterapia, fazendo exercício e tudo direitinho, eu sentia muita dor pélvica. Então, fui pro hospital sentindo essa mesma dor. Até o momento não senti contração, não senti nada demais. Também não tinha perdido tampão e não tive perda de líquido nesse dia. Eu tive ele aqui no Hospital das Clínicas de Recife. Para quem é daqui de Pernambuco vai saber qual é o hospital. A gente foi para lá pela manhã, aguardou para passar por uma avaliação com a equipe médica e ficou o restante do dia lá esperando, né, para poder chegar a minha vez. Como eu não era uma paciente prioritária por não estar sentindo dor, a orientação que eu recebi quando eu cheguei foi: você vai ficar de jejum, já manda a gente tomar um banho e tal, já coloca aquela camisolinha lá do hospital e você vai aguardar. Daí a gente ficou aguardando, minha mãe estava de minha acompanhante, que eu pedi que ela fosse comigo, e a gente chegou por volta de umas 9 da manhã. Isso a gente ficou literalmente o dia inteiro no hospital, tá? Aí já fiquei com jejum, tanto de comida quanto de água. Como o prazo máximo para ter ele seria as 39 semanas, e eu tava lá com os 39, então a orientação já foi essa. Aí começou a bater um pouco de ansiedade, porque até o momento eu tava me mantendo tranquila, né? Mas quando chegou o dia mesmo de ter ele, aí começou a bater uma ansiedade. Passou o dia inteiro, a gente lá, não tava nem dentro de uma sala ainda, né? Dentro de uma enfermaria, a gente ficou só na parte do corredor, porque as outras pessoas que tinham, assim, uma evolução mais rápida, tanto de parto natural quanto já estavam no horário para fazer a cirurgia, elas já ficavam na enfermaria e de lá já ia pro bloco cirúrgico. Daí só consegui ir pro quarto mesmo, era tipo umas quase 6 horas da noite, desde as 9 da manhã. A gente entrou no quarto, ficou lá, a enfermeira orientou pra ficar numa maca e ficamos aguardando, né? Até então eu não tava sentindo nada ainda. Zero cólica, zero dor, nem sinal de contração e também eu não tinha dilatação nenhuma. Tava tipo o colo completamente fechado. Porque a médica que me avaliou pela manhã, ela já tinha visto e falou justamente isso: olha, você não tem dilatação nenhuma, então você já vai ficar no aguardo da cesárea, mas você não é uma prioridade no momento. Quem chegar e tiver uma necessidade maior vai passar na sua frente. E beleza, né? Só me restava aguardar, não tinha muito o que fazer. Daí, nesse momento que a gente ficou no quarto, tinha outras pessoas lá, tinha mais duas, que estavam aguardando também para ter bebê, e uma dessas meninas estava em trabalho de parto. Só que o trabalho de parto dela estava evoluindo bem devagarzinho. Aí a gente ficou conversando, tentando ajudar ela de alguma forma, falando dos exercícios e tal. E enfim, né? Ficou lá se distraindo, conversando. Quando passou uns 15 minutos, aí eu fui pedir pra ir no banheiro. Eu disse à minha mãe, me ajuda aqui a levantar, por favor, que eu quero ir no banheiro. Como minha barriga tava muito pesada, pra levantar da cama eu só conseguia se alguém me ajudasse. Aí quando eu fui tentar levantar, apoiei só um pé no chão e minha bolsa estourou. Aí foi água pra todo lado. A sensação da bolsa estourando é bem estranha, porque, pelo menos comigo, né? Saiu muito rápido todo o líquido. Tem pessoas que vão perdendo assim gradativamente, né? Mais devagarzinho. Mas comigo saiu muito rápido. Então, gente, fui, né, perdendo o líquido aí, depois que a bolsa estourou. Saiu o líquido todo, assim, muito rápido.
e a gente ficou colocando os lençóis que estavam lá na maca para poder absorver o líquido, né? Que eu fiquei em pé e ficou saindo bastante mesmo. Acho que também a posição que eu tava facilitou a descida do líquido mais rápido. Mas ainda não tinha perdido o tampão. Daí eu falei pra minha mãe, eu preciso ir no banheiro fazer xixi. E ela ficou, não, faz aqui mesmo, porque se tiver risco do bebê descer, né? Tu já tá dentro do quarto e tudo mais. Mas mesmo assim eu não conseguia fazer xixi na posição que eu tava lá, eu tinha que ir no banheiro. Aí ela foi comigo, assim que eu me agachei, o tampão desceu. Aí depois que o tampão saiu, eu ainda perdi mais um pouco do líquido. E aí parou, né? Não saiu mais nada. Depois que parou, eu comecei a sentir umas cólicas. Mas assim, início realmente parece cólica de menstruação. Era uma cólica que estava suportável. Tanto que eu não chorei em nenhum momento, não gritei, não fiz assim nada de muito alarde. Eu tava sentindo, claro, uma dorzinha começando, mas não era nada insuportável. Aí essa cólica começou a evoluir. Uma das médicas que estava lá no corredor entrou no quarto, né, que minha mãe chamou, para poder avaliar. Quando ela colocou a mão para fazer o toque, já estava totalmente dilatado, sendo que meu bebê estava pélvico e ele não conseguiu virar. Existe uma chance muito, 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 muito baixa do bebê virar durante o trabalho de parto, mas aí Pedro não conseguiu. Então a gente teve que ir realmente para cirurgia por conta disso. Mas se ele tivesse ficado na posição, eu teria tido um parto muito rápido, porque eu sempre vejo as pessoas falarem que demora muitas horas, né? Até perder o líquido, até começar a ter contração e evoluir. Mas no meu caso foi realmente bem acelerado. Acredito que, por conta que eu me preparei durante a gestação toda, então o corpo já estava se adaptando àquilo ali, né? A fisioterapia pélvica ajuda demais. Minha cunhada fisioterapeuta, ela fez comigo. Tava tendo acompanhamento com a Doula também, que é minha prima. Tava fazendo exercício, então eu me mantive ativa o máximo que eu pude durante a gestação. Tudo isso ajudou muito no trabalho de parto. Embora não tenha acontecido o parto natural, mas assim, eu fiquei feliz por ter conseguido, né? Chegar nesse resultado. Porque eu me preparei para isso, então o meu corpo realmente entendeu que eu queria que fosse daquela forma ali. Só não deu por conta da posição do bebê. E tudo bem, né? Vida que segue. Como já tinha passado 1 hora do trabalho de parto e eu já não tinha mais líquido, Pedro já estava sequinho, né? Na parte da barriga. Então, pedi para minha mãe chamar um outro médico lá, porque nesse horário parece que todas as grávidas do mundo estavam resolvendo parir no hospital ao mesmo tempo. É uma gritaria. Uma começa a ter bebê aqui, daqui a pouco vem outra. Parece que em alguns minutos tem 15 grávidas gritando ao mesmo tempo. E eu calada, sentindo dor, mas estava calada. Eu só botava na minha cabeça: meu Deus, eu tenho que respirar, não vou surtar. Vou ficar aqui respirando, me concentrar na respiração para que dê tudo certo. Minha pressão não pode subir e eu preciso ficar viva. Eu só pensava nisso. E graças a Deus consegui manter, né, esse controle da respiração que ajudou a minha pressão não subir também. E se eu ficasse muito nervosa era o que iria acontecer. E eu temia muito que acontecesse isso para que eu não passasse mal durante a cirurgia. Daí, como tava essa correria toda, demorou para os médicos chegarem no quarto. Só veio uma pessoa lá, uma equipe, na verdade, né? Uma pessoa só não. Só veio uma equipe no quarto. Já era umas 7h20, mais ou menos isso, assim. Aí eles chegaram lá e ficaram me falando, né? Ó, levanta, o bloco cirúrgico é aqui pertinho, dá pra você ir andando. Só que nesse momento eu já tava num nível de dor tão avançado que eu já não abria mais o olho. Eu só falava, eu não aguento mais levantar, eu não tô aguentando andar, minha perna tá, tipo, parece que você perde a força. Eu disse, eu não consigo mais andar. Só falava isso, não consigo mais andar, não consigo mais andar. Aí o pessoal fez, mas não tem nenhuma marqueira disponível, o pessoal tá tudo ocupado agora e tal, vamos tentar ir caminhando. E eu continuei insistindo que eu não tinha força pra levantar, e realmente não tava. Eu não sou uma pessoa que sou mole pra dor, não, sabe? Quando eu digo que eu tô sentindo uma dor muito forte, é porque o negócio tá complicado demais. Sei que alguém da equipe médica, que eu não vi quem foi, porque eu tava de olho fechado o tempo todo, que a dor já tava num nível muito elevado, me colocou na cadeira de roda e levou pra lá, pra o bloco cirúrgico. Aí depois disso, eu só escutei o pessoal dizendo, ó, você consegue botar a touca? Aí eu coloquei lá no cabelo, e eu de olho fechado o tempo todo, tentando não ficar tão nervosa, né? Aí quando eles falaram, a gente vai te botar na maca. Aí o bicho pegou. Quando eu abri o olho, que eu olhei aquele monte de lâmpada no bloco cirúrgico, várias pessoas dentro lá da sala, eu fiz, pronto, agora a ansiedade bateu forte. Aí eu comecei a chamar minha mãe. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E acho que era a enfermeira que tava ajudando a me segurar lá na hora de aplicar anestesia. Aí ela fez, se acalme, bota tudo nas mãos de Deus que vai dar tudo certo, daqui a pouco sua mãe vai entrar. E eu chorava muito, 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 eu chorava assim desesperadamente. E ao mesmo tempo só vinha aquele pensamento, meu Deus, que dê tudo certo, meu Deus, que meu filho venha com saúde e que eu consiga sair daqui viva pra cuidar dele, só pensava nisso. Aí depois que eles organizaram lá o local pra poder fazer a cirurgia, é que eles autorizam a entrada do acompanhante, né, que no caso era minha mãe. Antes disso teve a anestesia, que também dá um medo quando começa a aplicar, porque são vários furinhos, né, na região da coluna.
Você sente um formigamento na perna, é bem esquisito. Eu nunca tinha passado por nenhum procedimento cirúrgico, então pra mim foi muito esquisito passar por essa situação, né? Além do medo de você ter 7 camadas da sua pele cortada, vinha o medo também da aplicação da anestesia ou de outras medicações que são usadas durante o processo lá da cirurgia, porque eu não sabia se teria alguma reação, né? Como era tudo novo pra mim, então o medo veio assim de forma geral. Mas, no fim das contas, conseguiu aplicar a anestesia direitinho. A anestesista também era um amor, sempre ficava conversando, tentando me acalmar. Aí eles me deitaram lá na maca. E daí em diante você não sente muita coisa. Você tá consciente porque você percebe que as pessoas estão mexendo lá no seu corpo, mas é uma sensação de que você tá fora dele. O pessoal tá te repuxando lá e você não tá sentindo mais nada. Aí coloca os acessos, né, no braço pra ficar colocando a medicação e tudo. Aí eles cortaram a barriga, foi muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Assim, poucos minutos que eu tava na maca, eu já escutei o choro de Pedro. Foi muito rápido mesmo. O início do parto, né, do parto cesárea, é extremamente rápido. A demora é o pós, porque aí são muitas camadas para costurar. E também perde muito sangue durante a cirurgia. Então, tudo isso acaba demorando mais para que eles consigam concluir a cirurgia. Mas a sensação do choro dele é... Meu Deus, não tem nem com o que comparar a emoção que você sente na hora, assim, é surreal. E na hora que Pedro nasceu, eu tava tocando uma música que eu gosto muito. Aí eu já vou começar a chorar. Ai, meu Deus. Tava tocando La Belle de Jour, que é uma música de Alceu. E na sala, né, os médicos estavam ouvindo várias músicas que eu costumava ouvir. Então já deu um certo conforto também para tentar acalmar um pouquinho aquela ansiedade no momento. Ele nasceu, assim, acho que uns 15 minutos após eles tinham começado a fazer a cirurgia. Assim que eu escutei o choro dele, eu já comecei a chorar automaticamente, não tem como não chorar, é impossível. Ele nasceu fazendo um escândalo mesmo, fez até xixi na hora do parto. Aí eles pegam, né, o bebê, já colocam lá pra fazer a avaliação. Fica uma equipe pediátrica também dentro da sala. E a pediatra depois trouxe ele pra mim, pra poder eu ver e sentir o cheiro também, né, que eles colocam perto do seio pra o bebê já sentir o cheiro da mãe. Eu chorava agora de felicidade, não mais de nervosismo. O alívio de ver o bebê nascer já trouxe um conforto maior. Aí minha mãe ficou acompanhando ele, né? Pra poder aguardar fazer lá os testes que é necessário fazer assim que o bebê nasce. E como ele foi grandão, tinha mais uma coisa. Ficava vendo a glicemia dele. Porque o pessoal achou que ele era um bebê com diabetes, né? Que acontece muito do bebê GIG ser uma criança que já nasce com diabetes. Mas não foi o caso de Pedro, graças a Deus. Ele é um bebê super saudável. E só foi grandão mesmo. Foi um bebezão. Realmente, 4,615 kg é um bebê enorme. E ele continua crescendo bastante até agora. E, assim, passado esse susto, né, do pós-operatório, você fica numa felicidade que não dá nem pra descrever. É a melhor coisa, a melhor sensação que alguém pode ter na vida. Você ver seu filho nascer e ver que ele tá saudável e que tá tudo bem. Lá no bloco cirúrgico, a minha mãe tirou algumas fotos, né, pra poder registrar o momento. E quando eu vi que ela entrou na sala também, já me deixou mais tranquila, porque tinha muitas pessoas lá que eu sabia que estavam lá para cuidar de mim e que desse tudo certo na cirurgia. Mas é diferente você ter alguém que você confie e que você ame para estar do seu lado na hora. E, assim, a presença dela lá fez toda a diferença, com certeza. Tanto no sentido de me deixar mais segura, quanto de eu saber que tinha alguém que poderia cuidar de Pedro enquanto eu estava lá vulnerável, né? Porque no momento que você toma anestesia, você se sente totalmente vulnerável. Você não tem força para fazer nada e você também não pode se levantar por muitas horas. Então foi extremamente importante minha mãe estar lá comigo. No total, fiquei 5 dias no hospital. O Pedro recebeu alta primeiro, porque com ele estava tudo ok, mas aí eu tive uma febrite, então demorei um pouco mais para poder sair do hospital. Mas todo o tempo que a gente teve lá, teve muita assistência. Assim, é um hospital do SUS, aqui em Pernambuco. Mas eu digo a você, é um atendimento num nível que eu não esperava. Eu esperava que fosse bem mais simples, sabe? Porque eu vejo o povo falar tão mal do SUS, de forma geral, que eu já estava me preparando para estar num ambiente que eu não fosse ter tanta assistência. Mas foi o contrário. Assim, foi uma experiência muito positiva nesse sentido. A equipe, tanto a equipe médica quanto os enfermeiros, são todos extremamente atenciosos. O tempo todo eles estão lá, vendo o que você precisa, verificando o que precisa de medicação, tem os horários tudo certinho, a alimentação de lá também é muito correta. Eles chegam no quarto várias vezes durante o dia para fazer uns questionários, perguntar como é que a gente tá, se tá sentindo alguma coisa. Então, assim, é um tratamento que eu me surpreendi. Realmente, até comentei com a enfermeira lá, quando a gente saiu, que eu me surpreendi de estar num hospital de uma rede pública com um atendimento tão bom.
E assim, higiene, eles limpam tudo o tempo todo, é realmente muito organizado mesmo. E eu dou graças a Deus por isso, porque também era um receio que eu tinha, né? De como seria essa assistência durante o parto e no pós. E, graças a Deus, deu tudo certo. Resumindo a questão, assim, do parto, claro que dá aquela frustraçãozinha de você não conseguir ter concluído o parto de forma natural, mas isso não quer dizer que eu sou menos mãe porque eu não passei por um parto natural. Pelo contrário, o parto cesárea eu acho que traz uma carga ainda mais difícil para a mãe, né? Porque você quer estar totalmente disponível ali para fazer as coisas e você ainda não pode, porque sua saúde está em risco nos primeiros dias. Tem que ter um cuidado maior. Eu só consegui levantar da cama no dia seguinte, após o meio-dia. Eu fiz a minha cirurgia no sábado, por volta de 9h20, foi o horário que Pedro nasceu, da noite. E eu só vim conseguir levantar da cama no dia seguinte, após o meio-dia. Porque eu tava me sentindo muito fraca. Muito, muito fraca mesmo. Assim, você perde muito sangue durante a cirurgia. E eu acho que o estresse todo da situação me deixou ainda mais fraca. Eu fiquei com aquela sensação de que o corpo tava exausto. Acho que tanto de cansaço físico como mental também. Juntou, né? As duas coisas. Eu só vim me levantar com mais de 12 horas de cirurgia. Porque foi o que eu achei melhor. Não quis arriscar levantar antes. Tem pessoas que já tentam levantar após as 6 horas, eu não arrisquei, tá? Não quis tentar pra não acabar caindo, desmaiando, coisa do tipo. Aí eu fiquei o máximo que eu pude, lá deitadinha, até me sentir segura de sair do lugar. Mas diga a vocês, é desesperadora a sensação de levantar da cama. Você levanta com ajuda, é claro. Quem me ajudou a levantar foi minha prima, que é a minha dor e tava lá comigo também. Pra você sair da cama é horrível, parece que, assim, perde a conexão da sua cabeça com o resto do corpo. Você não tem força para se movimentar, pelo menos eu não tive, não sei outras pessoas, mas a sensação que eu tive foi essa. Era como se eu não tivesse força para me levantar e a sensação de sair e caminhar mesmo, eu não conseguia levantar meus pés. Eu arrastava bem lentamente mesmo. Era como se eu tivesse desaprendido a andar. A sensação foi essa. Aí fui muito devagar mesmo, até conseguir ir ao banheiro, ir me movimentando bem aos pouquinhos, tomar um banho e tudo mais. Só que no meio disso tudo aí, eu tava com medo de olhar pra cirurgia. Porque já aconteceu um episódio aqui com a minha mãe, quando ela fez uma cirurgia há muitos anos atrás, assim que ela olhou pro corte, ela desmaiou. Então eu já fiquei com isso na cabeça, né? Eu disse, eu não vou olhar pro corte, porque eu tô bem, mas vai que na hora que eu vejo o corte eu resolvo desmaiar. Então eu não quero arriscar isso não. Aí preferi não olhar. Fui pro banheiro, tomei banho tudo direitinho. Aí voltei pra cama e fiquei lá mais um tempo descansando. Aí nesse período tiraram minha sonda, que a gente usa, né? A sonda durante a cirurgia. Depois que retirou a sonda, eu comecei a sentir dor. Mas era uma dor bem esquisita que eu nunca tinha sentido na vida. Era como se minha barriga estivesse sendo toda espetada. Como se tivesse várias agulhas assim sendo espetada ao mesmo tempo na barriga. Aí pedi pra minha prima chamar uma médica na hora, que minha mãe no momento eu acho que ela tava almoçando, não lembro muito bem. Aí pedi pra chamar a médica veio, falou comigo, aí ela disse, olha, você vai ter que tentar fazer xixi, porque essa dor toda aí que você tá sentindo, provavelmente é um bexigoma, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida até acontecer comigo, né? É o seu xixi que tá preso e você não tá conseguindo colocar ele pra fora. Então, enquanto ele estiver aí, você não vai parar de sentir dor. Aí pronto, lá vai eu novamente, levantei naquele processo e fiquei me movimentando muito devagar. Ia no banheiro, voltava pro quarto, porque o quarto que a gente ficou foi um quarto separado. Então tinha um banheiro dentro, graças a Deus. Aí foi mais tranquilo, né? Pra conseguir fazer essa movimentação toda aí do que se estivesse num quarto com mais pessoas. Daí pronto, eu fiquei me movimentando, tudo. Eu acho que eu só vim conseguir fazer xixi depois de umas 2 horas. Enquanto o xixi não saía, senti muita dor, muita, de verdade. Mas mesmo assim, não foi dor no nível de eu me desesperar, de chorar. Eu ficava tentando, assim, controlar o máximo que dava para conseguir fazer o xixi. Até que finalmente veio a vontade, consegui e a dor foi aliviando. Aí nos dias seguintes, né, quando eu percebia que dava aquela dorzinha parecida com essa, eu já sabia, se é o xixi que não saiu, eu preciso fazer xixi. Daí ia no banheiro, fazia e melhorava. No pós-parto, eu dei preferência a usar fralda pós-parto, que eu até mostrei no vídeo das coisas que eu tinha comprado, né, do enxoval. Porque eu sempre ouvi o pessoal falando que preferia usar aqueles absorventes também pós-operatório. Só que eu acho que pra mim não era prático. E a fralda, ela foi muito prática. O pacote que eu comprei, não lembro quantas unidades veio, mas depois eu vou dar uma olhadinha e deixo aqui pra vocês. E eu usei todo no hospital. Os 5 dias que eu fiquei lá foi o tempo de eu conseguir usar o pacote inteiro. Meu funcionamento do organismo voltou rápido.
Graças a Deus, que também é uma coisa que eles ficam sempre perguntando pra gente. Porque assim, se as necessidades básicas do corpo não voltarem rápido, significa que a gente vai ter que passar mais tempo ainda de internamento. Mas eu não tive dor de cabeça no pós-cirúrgico, não tive enjoo, não tive nada que afetasse o funcionamento do meu corpo, a não ser essa questão do xixi, que depois foi regularizado. Então ficou tudo bem. Outra coisa que aconteceu é que na primeira vez que eu levantei, eu perdi muito sangue ainda. Assim, não tem como não perder, né, porque foi uma cirurgia, mas essa é uma quantidade muito grande. Grande no nível de cair no chão mesmo, na hora que eu levantei. Mas também faz parte do processo do pós-cirúrgico. Algumas pessoas vão ter um sangramento maior, outras não. Comigo foi uma quantidade bem grande, mas não afetou no meu corpo, né? No sentido de me deixar mais fraca ainda para conseguir levantar nos outros dias e ir me recuperando aos pouquinhos. A alimentação ajudou muito, eles têm um controle muito bom também da alimentação. Eu conseguia me alimentar bem lá e tô tentando manter isso em casa até hoje, para poder deixar o corpo funcionando de uma forma que ele consiga se recuperar mais rápido. E hoje faz 33 dias, né, da cirurgia. Mas eu já tô muito bem. Não tô 100% porque é impossível estar 100% de uma cirurgia grande, né? É uma cirurgia de grande porte. Mas comparado ao início, eu já tô muito bem, graças a Deus. Já faço praticamente tudo, assim, dos movimentos do dia a dia. Não tô fazendo esforço no sentido de pegar peso ou de estar me abaixando, coisas assim que exijam mais esforço, porque minha mãe tá comigo. Ela tirou licença do trabalho para poder ficar comigo, desde o parto até todo esse processo aí do meu resguardo. Gabriel também ficou comigo no hospital. No caso, a mãe ficou 2 dias e meio e ele ficou mais 2 dias e meio. Eu não pedi para ele ir no dia do parto, por quê? Como tinha essa questão de provavelmente eu passar por uma cesariana, então eu fiquei com muito medo. E assim, no meio de uma cirurgia de grande porte, ele ainda não tinha experiência também com hospital. Eu preferi que mãe fosse, porque ela tinha já essa noção, ela já tinha essa experiência, e se me desse alguma crise de ansiedade, ela já sabia lidar melhor. Ela já me viu em outras situações que eu fiquei muito ansiosa, então eu precisava ter essa segurança a mais. Mas aí a gente conversou antes, né, sobre isso e ficou tudo bem. Assim que o bebê nasceu, ela já avisou pra ele, avisou de imediato mesmo pra que ele já visse Pedro, e graças a Deus deu tudo certo. Aí ele foi pra lá, depois de 2 dias e meio, e a gente ficou até o finalzinho que veio pra casa. Mas foi uma experiência, assim, muito diferente pra todo mundo, tanto pra mim, passar por um parto que eu achava que eu nunca nem ia ser mãe, quanto pra ele também tá se tornando pai agora. E pra família de modo geral, né? Minha mãe que tava o tempo todo junto, meu irmão também me ajudou muito. E, assim, tem as pessoas que são mais próximas, né? Todo mundo torce, claro, pra que dê tudo certo, mas sempre tem aquelas pessoas que estão ali, de fato, participando mais ativamente com você, rezando, pedindo a Deus que dê tudo certo. E eu tive esse apoio de várias pessoas, tanto da família quanto de amigos próximos, né? Que estavam nessa preocupação também, de que desse tudo certo. E foi como Deus quis. Deu tudo certo, o parto foi tudo bem. Não teve nada que saísse, assim, dos planos de Deus. No procedimento, eu tinha medo, claro, de ter algum sangramento a mais e talvez demorar a ser liberada. Mas o susto passou, o medo passou e tá tudo bem. Sim, depois da cirurgia, depois de um tempinho, que o pessoal troca a gente de maca, né? Retira lá da maca que tá no centro cirúrgico e coloca em outra pra levar pra enfermaria. Dá uma tremedeira, que é um negócio assim, sem condições. O seu corpo treme inteiro, sem parar, e você não tem controle sobre isso. É bem estranho, assim. Eu passei algumas horas sentindo esse tremor no corpo, até ir aliviando. Ele só veio aliviar mais ou menos na madrugada do sábado para o início da manhã do domingo, né? Que foi o período aí que eu fiz a cirurgia. Como eu fiz à noite, demorou esse prazo mais ou menos para meu corpo parar de tremer. Mas aí depois que passa, tá tudo bem, você não volta a sentir isso mais não. A outra coisa que eu tive é que meu rosto ficou cheio de carocinha, porque eu não tirei foto, na hora lá eu acabei esquecendo. Mas eu fiquei com o rosto todo cheio de caroço, muito, muito, muito mesmo, como se fosse uma irritação de alguma coisa. Eu não sei se é efeito colateral da anestesia, né, que pode dar, mas ficou assim, bem grosseiro, ficou bem estranho. E fiquei com muito suor nos pés. Eu passei acho que uns 15 dias ainda com os pés suando muito, muito, muito. Era um suor frio, assim, bem estranho, que eu não tinha isso antes. Só fiquei depois da cirurgia também. Mas parou por conta própria e não tive mais não, tá tudo certo. Sangramento pós-cirúrgico eu tive por volta de uns 15 dias também, mas ele foi diminuindo, né? Vem bem forte na primeira semana e depois vai diminuindo aos pouquinhos, até parar completamente. E o que fica saindo é como se fosse um líquidozinho do final da menstruação, e você ainda sente sair por vários dias, até quase uns 20 dias eu sentia.
E agora já é quase nada. Assim, dá pra perceber um pouquinho ainda, mas é bem pouco, bem sutil. E também não incomoda em nada. Outra coisa que eu tive, gente, da cirurgia foi um seroma e fibrose. O seroma começou a acumular líquido depois que eu retirei os pontos. Ou pelo menos eu só percebi depois que eu retirei os pontos, né? Porque como tava fechadinho antes, não dava pra perceber. E a área ainda tava bastante inchada. Então eu só vim me dar conta que tava saindo esse líquido depois que retirou os pontos. Assim que retirou, começou a sair um pouquinho, uma secreçãozinha bem pouquinha. E depois foi evoluindo, né? Aumentando, aumentando, aumentando. Daí tem uma amiga minha que ela é enfermeira. E ela veio pra cá e começou a fazer o curativo, né, da cirurgia e também fazer a drenagem desse seroma. Porque não é algo que você precise de imediato pro hospital. A não ser que tenha um odor forte ou que tenha alguma coisa fora ali do normal, né? Quando sai essa secreção sem cheiro, é tratável em casa, da forma que eu fiz, e foi drenado direitinho e secou completamente. Mas se não tivesse essa característica de ser sem cheiro e ser fluido, teria que ir para o hospital para poder tratar lá. Mas comigo deu tudo certo e agora a cirurgia já tá, a parte externa completamente cicatrizada, já tá quase que 100% a pele, né, bem fechadinha mesmo. E a fibrose, que são tipo umas partes rígidas na barriga, ainda vai demorar um pouco mais para poder o corpo ir se, eu não sei se é se organizando as camadas ou se isso se dissolve, não sei muito bem como é que funciona, mas ela vai diminuindo. A drenagem também ajuda nisso. Eu digo drenagem apenas na região da cirurgia, tá? Na região e um pouquinho acima, que é o limite da minha fibrose ficou mais ou menos até o umbigo. Mas o restante da barriga já voltou ao normal. Vai murchando aí direitinho, claro que a pele vai ficar flácida, não tem como. Teria uma criança de mais de 4 quilos da minha barriga fora placenta, fora líquido, então tudo isso vai deixar a barriga flácida e só depois de muitos meses é que vai se recuperando mais com exercício, com alimentação, é que isso vai melhorando. Mas a parte mais delicada, que é a cirurgia, tá totalmente fechadinha, graças a Deus. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do relato de parto. Vou deixar algumas fotos aqui dos registros, né, que a gente fez lá no hospital. E de como o Pedro tá agora também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.